Oi, preciso de um oi. Oi, oi. Ai, que bom. Oi, gente. Vou chamar a Beta, então, e o nosso convidado de hoje pra live. Só um minutinho, esperem aí, porque a função de chamar demora um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Só digam se estão ouvindo. Tá, vamos lá. Oi. Oi, tudo bom? Deixa eu Dá pra minha ouvir, câmera. pessoal? Oi, Evandro, dá Oi, para ouvir? pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Tudo bom? Tudo, Prazer, Evandro. tudo bem, prazer. Muito Tudo bem, prazer. Beta? Oi, gente. Oi, Evandro. Obrigada, Muito queridão. Ah, obrigada, viu? Presença imagina. dessas, assim, a gente só tem a agradecer. Confesso que eu tô um pouco Presença ilustre. nervoso, Né? né, com a missão dada aí, ou solicitada, enfim. Mas Imagina. eu quero, né, de pronto já agradecer a Beta, né, que a gente já se conhece virtualmente há um tempo maior, e Alguns a anos. Marta também pelo convite. Dizer que, na verdade, eu normalmente não nego os convites para participar desse tema e desse assunto, porque, na verdade, é um tema que me interessa muito, né? E também é uma forma de, no nome de vocês, agradecer a todas as pessoas que nos antecederam nessa nossa missão, né? Que tornaram, de certa forma, o nosso caminho mais leve agora e mais fácil. Então, como eu aceito todos os convites também, há pouco tempo atrás eu participo da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal, né, de Santa Catarina, e a gente teve a terceira semana de acessibilidade e inclusão lá. E foi um evento que eu até, de certa forma, me emocionei muito, assim, porque na plateia tinha um, um autista grau 2 de intervenção participando, assim. Então eu percebi ali que, na verdade, o universo estava me mandando um recado, assim, dizendo: olha, Evandro, confia, né, faz a tua parte, que no final dá tudo certo. Então, que os investimentos que a gente normalmente faz aí no momento oportuno, para estimular, né, o desenvolvimento dos nossos autistas, eles valem muito a pena, e eles acabam, né, de certa forma, valendo muito. Então, quero aqui, em nome de vocês duas, né, agradecer pelo convite em participar dessa live, e também, né, agradecer a todos que nos antecederam aí nessa nobre missão aí de trilhar os caminhos e abrir portas, derrubar preconceitos contra as pessoas, né, com deficiência. Ótimo. Querido. Evandro, então, assim, como eu estou iniciando a live aqui, eu queria te apresentar primeiro, porque eu acho que a maioria das pessoas já conhece a Beta e eu, mas tu é novo no nosso campo de ação aqui, pró-autismo. Então, o Evandro é juiz de direito no Rio Grande do Sul e é Não, eu sou pai. Santa Catarina, Ah, Desculpa, ó, eu achei que tu a era do em Beta Rio me Grande falou do Sul. Criciúma. errado. Fui eu que Tá. passei errado. É que Eu ele mora em É, Torres. desculpa. E Torres está no limite. é, Tá, juiz de direito, então, em Santa Catarina, e pai de dois meninos, né? Do Miguel e do Rafael. E um deles é atípico, certo? certo, É. certo. Então, assim, Evandro, para introduzir a nossa live, né? Semana passada, a gente. Passada, né, Beta? Foi. Eu Foi. acompanhei Foi, até, foi. assisti. Então, semana passada a gente fez aquela live sobre as questões de matrícula, negar matrícula, não negar matrícula, o que, que seria legal ou não legal. E a gente fica discutindo as duas aqui, leigas,
no sentido Aham. de As justiça, metidas. metidas, achando que a gente sabe tudo. E daí a Beta lá no meio da live falou, não, eu tenho um amigo que vai nos ajudar nisso, eu vou chamar ele. Então, queremos te agradecer imensamente por estar aqui, tá? A gente também, às vezes, no início dessas lives, a gente fica um pouco desconfortável, depois a gente fica super à vontade já, né? E vira um troço de prática, assim. Mas eu acho que é super importante e a nossa ideia, a nossa missão nas lives é passar informação de qualidade. Ponto. Tá? Então, por isso é um prazer e um privilégio te ter e poder contar contigo para tirar algumas dúvidas que nós, leigas na área judicial, temos em relação a todos essas questões de matrículas, direitos e etc. Tá? Então, muito obrigada. De novo, Beta, obrigada por ser a Obrigada. parceira incentivadora de Imagina. sempre. Eu, Tamo junto. E, por favor, eu, Só queria dar pode um falar. recado para o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, em vez de perguntar naquele pontinho de interrogação da direita, que vai cair para Marta, e aí a Marta está no meio da dinâmica, ela não consegue ler. Eu já estou mais acostumada. Podem comentar aqui no chat mesmo, porque eu vou lendo e conforme sobra um tempinho, eu pergunto para o Evandro e para a Marta o que vocês querem saber, tá bom? Podem fazer perguntas. Bora, é, pô! então, eu acompanhei a live de vocês a semana passada, né? E foi tão descontraída que eu me empolguei em aceitar o convite, né? Então, porque toda vez que envolve o tema de autismo, eu me interesso em ouvir e aprender, enfim. Eu acho que participar dessa live é, de novo, uma possibilidade de eu aprender um pouco mais, de me construir enquanto profissional e de me construir enquanto pai, né? Porque a gente aprendeu muito durante essa caminhada, inclusive com a Beta, né? Porque durante a pandemia a gente ouviu muito ela, né? E por meio dela a gente chegou na Cris, que tem a aromaterapia, enfim, e a gente está num processo, né? A gente sempre aprende todos os dias. Então eu aceitei, na verdade, esse desafio de participar com vocês e em razão disso. E aí, na verdade, na apresentação, o meu nome mesmo é Evandro Volmar Risso, né? Eu sou juiz da segunda vara da comarca da Fazenda Pública de Criciúma. E o Miguel, né, é meu filho típico e o Rafael é meu filho atípico. E, na verdade, ele me ensinou muito, né? Durante esse período que a gente conviveu com essa descoberta, né, do autismo, ele me apresentou um mundo completamente diferente. Depois, lendo e tentando entender sobre o assunto, a gente chegou à conclusão de que ele teve o que se chama de autismo regressivo, né? Até os 15 meses, em torno disso, ele vinha muito bem, né? Em comparação com o irmão, não que ele não esteja bem, né? Mas o desenvolvimento dele era igual ao do irmão. E aí, depois desses 15 meses, eu sempre digo, não tem nada de negacionismo, muito pelo contrário, a gente continuou fazendo vacinas, inclusive contra o Covid, mas depois que a gente fez uma vacina, ele teve um choque anafilático e parece que despertou um gatilho, e a partir de então ele mudou, né, o curso do desenvolvimento. E eu, a partir disso, comecei a tentar entender um pouquinho mais e tal, e algumas conclusões a gente vai tirando nessa caminhada, assim. Em razão disso, a gente percebe que a gente lê muito o mundo pelos sentidos, né? E os autistas têm uma leitura diferente do autismo, justamente porque eles percebem o mundo diferente por meio dos sentidos. Então, o mundo dele é um pouquinho diferente. E então ele me levou a estudar, tentar entender um pouquinho melhor tudo isso. E para que, né, a gente consiga fazer as intervenções necessárias para que ele consiga desenvolver todo o potencial dele, né? Que a gente sabe, né? Eu, pelo menos, tenho uma máxima para mim, que toda criança nasce com a capacidade de mudar o mundo. Compete a nós, né, enquanto pais, enquanto profissionais, enfim, nutri-los, né, com as ferramentas necessárias para que eles possam, né, fazer essa intervenção necessária para mudar o mundo, assim. E nessas de um mundo te dá
recados e te dar apontamentos. Teve uma oportunidade que eu li um livro que é do Einstein, que fala sobre a vida e o seu universo, né? E bem no início do livro dele, tem algumas características de quando ele era criança que me levaram a deduzir que talvez ele tivesse lá no início da infância dele dentro do espectro, porque ele dizia assim, que ele possuía características que uma empregada chegou a taxá-lo de estúpido. E um professor falou que ele não seria muita coisa na vida, né? Que ele demorou para falar, demorou para se desenvolver, para ter interações, enfim. Não que eu quero comparar, né, os autistas com o Einstein, enfim, e depois, tanto que ele se tornou um grande gênio da humanidade, mas não que os nossos também não possam ser. O que a gente não pode é perder talentos pelo caminho, né? E às vezes a gente acaba perdendo muito por não fazer as intervenções adequadas. Então, eu acho assim que um eventual diagnóstico não limita, né? Não importa o grau que esteja, enfim, mas o preconceito sim, eu acho que é nisso que a gente precisa avançar. Que idade Eu vou que falando, o tá, Rafa tá, Beta? Eu vou Evandro? falando, vocês vão intervindo, porque Que eu, idade, perguntaram aqui a Cortando idade que o Rafa tá. O um pouco, Rafa tá Beto. com 8. Eu acho que é a internet, né? o Rafa tá Perguntaram com aqui 7, ele faz 8, 7. ele faz 8 agora, ele faz 8 agora em fevereiro, né? Eu Ele achei que estava perto dos Eles não 8. são gêmeos. não são. O Miguel fez aniversário agora, né? E o Miguel mais velho e o Rafa tem 8 anos. Tá. Deixa eu complementar a tua introdução ali com duas questões que eu acho importante. Primeiro, assim, que a gente carrega a bandeira da primeira infância, né? Como um grupo, assim, de profissionais e mães e pais que trabalham muito juntos, especialmente no colo de mãe, que, assim, na primeira infância, e o que é a primeira infância? Até os 6 anos de idade, tá todo o potencial do mundo, né? E é a época que a gente consegue fazer transformações no cérebro. Então, a gente tem que investir, a gente tem que acreditar, a gente tem que botar tudo que é possível na primeira infância. Uhum. E aí, sim, a gente tem condições de mudar o mundo se a gente apostar na primeira infância. O meu sonho de vida é ter uma escola de educação infantil justamente para poder botar em prática isso que eu tenho e que eu tento passar adiante. Mas, assim, a gente concorda plenamente com essa tua colocação, assim, que é com as crianças que a gente tem que trabalhar e conseguir fazer as modificações. Por eles conseguirem ser modificáveis, muito mais fácil do que qualquer adulto. E porque eles que vão seguir nessa caminhada quando a gente não estiver mais aqui. E o segundo ponto que tu colocaste, a questão do Einstein, hoje em dia, já estou ficando rouca, a gente consegue ver, através de livros, eu leio muito a biografia e assisto documentários, eu gosto muito desses assuntos, assim, através de livros e de filmes de grandes pensadores e de grandes pessoas que deixaram alguma marca na humanidade, eu consigo identificar o perfil até uma grande quantidade deles, tá? Mesmo que não tenham tido diagnóstico, até porque naquela época não se fazia, mas eu consigo. Outro dia eu estava assistindo o filme do Warren Buffett, que é um baita de um filme, documentário dele, ele vivo ainda, né? Um dos caras mais fenomenais do ponto de vista financeiro na economia do mundo. E, obviamente, ele é autista, tá? E aí tu fala que a funcionária do Weinstein chamava ele de idiota. Por muito tempo, o que depois veio a ser chamado de Asperger, e que muitas vezes hoje a gente usa o nome de dupla excepcionalidade, que são os autistas que também têm altas habilidades, foram chamados de idiot savant, que é o idiota esperto, né? Então, assim, ele é um idiota, ele é burro, ele é um incompetente em muitas coisas, mas ele é fenomenal em outras, né? Que são as Uma área só. assincronias dos cuidados. Então, por muito tempo, esse termo pejorativo idiot savant foi usado para os Asperger e agora os dois E's, né? Então, a gente vai evoluindo e vai conseguindo identificar hoje várias pessoas no nosso meio, nas nossas histórias de vida, enfim, que tem esse diagnóstico claramente para quem estuda.
Mas a gente, assim, te chamou hoje aqui para a gente discutir um pouco essa questão do momento, que está dando muito o que falar e que está tirando o sono de muitas famílias e de nós profissionais que também ajudamos essas famílias, é a questão dos direitos perante a escola, né? O que uma criança com um diagnóstico de autismo, seja ele nível 1, 2 ou 3 de suporte, tem direito no que se diz respeito a uma inclusão escolar. Então, a gente queria ouvir de ti se essas máximas que a gente colocou na outra live são verdadeiras, né? E queria que tu falasse um pouco disso, como é que foi a tua experiência com teu filho, como é que é em Santa Catarina, e o que tu vê disso que tu pode nos passar em termos de Brasil. E se Então, se aquela recomendação da Secretaria Estadual de que são 2 ou 3 por sala de aula, ela sobrepõe a lei, porque isso é uma coisa que fica, né, sempre uma discussão eu grande. ouvi vocês É, debatendo sobre esse tema, porque é assim. uma recomendação, né? Não é a lei. A lei diz que toda pessoa tem direito à vaga. Então, eu vou tentar dividir um pouco os aspectos pessoais e profissionais para a gente, embora seja difícil de a gente descolar essas duas situações, né? Mas, primeiro que eu acho que o grande problema que a gente enfrenta nem é a previsão de direitos, né? Os direitos, no decorrer do tempo, eles foram sendo construídos e eles existem a partir da Constituição, na legislação. Recentemente, o CNJ também fez um protocolo de atendimento para as pessoas portadoras de TEA no âmbito do poder Judiciário. Mas o que eu vejo é um grande problema na questão da efetividade desses direitos. Em relação à questão escolar, eu ouvi vocês, né? Vocês estavam debatendo, e eu acho que o direito também é muito bom senso. E vocês, né, portadores desse bom senso, vocês chegaram a conclusões lógicas e conclusões que são verdadeiras na essência delas. Na situação em que, a partir do momento que nós temos a Constituição e legislação, uma recomendação não pode se sobrepor à lei, né? E nessa questão toda e refletindo sobre essa possibilidade de a gente discutir isso hoje, o que eu vejo em relação à nossa legislação? É que ela tem muitas lacunas, ela tem muitas brechas, ela garante os direitos, ela prevê possibilidade de punição para quem negar, enfim, mas ela não tem elementos ou protocolos que tragam a transparência necessária para que a escola se sinta, de certa forma, não é coagida, né, mas se sinta responsável pela matrícula daquela criança que chega até o local. Então, o que me parece nessa situação toda? Que a gente precisa evoluir, que a gente precisa construir. Quando a gente fala em inclusão, é muito bom a gente lembrar sempre da Maria Berenice Piana, né? Que ela foi, assim, uma batalhadora e que construiu muita coisa com essa força, com esse amor de mãe, assim. Mas agora a gente tem que dar um passo a mais. A gente precisa, a partir do conhecimento que a gente tem em relação ao autismo, das necessidades de intervenção, do comportamento da iniciativa privada em relação a muitas coisas, a gente precisa construir elementos para que, eventualmente, a gente consiga efetivar esses direitos, que a gente fica na lacuna. Eu vi vocês discutindo e eu, né, cheguei à conclusão, olha, uma recomendação não pode se sobrepor à Constituição, à legislação. Todo mundo tem direito e não pode se negar a matrícula de determinada criança. Agora, como é que a gente vai saber se aquela escola de fato tem vaga? E tem condições. Ou não tem vaga? Qual é a transparência que uma escola privada tem, né? Ou a obrigação que ela tem de ter transparência com o público externo para a gente saber se lá existia vaga ou se não existia a vaga. Porque também, num primeiro momento, a gente tem que entender qual é a qualidade de ensino que estão passando e qual que é a efetiva inclusão que aquela escola está tendo com a criança que está
naquele ambiente escolar. Eu vejo, por exemplo, na nossa experiência pessoal, assim, a gente passou por vários momentos e hoje a gente se encontra num momento muito bom na escola, mas a gente construiu muita coisa em parceria, né? De conversas, de reuniões, enfim, para que a gente chegasse nesse momento. E foi construção conjunta, porque a escola também nos abriu, depois de um longo período, essa possibilidade de discutir muitas coisas junto com ele. Segundo o professor, que ele não tinha, né, enfim, e que hoje a gente fica pensando assim, quantos alunos de fato, né, porque cada um tem sua característica, cada um tem a sua demanda, são necessários, quantos profissionais de apoio são necessários numa sala para determinado número de alunos. Então, na questão pessoal, a gente teve avanço na cidade onde as crianças estão com a Melissa, em razão dessa conversa, da flexibilidade e da abertura que a escola deu para nós. Em relação ao aspecto legal, a gente tem, na questão da educação, a obrigação de efetividade, a gente tem a obrigação de matrícula, a gente tem a obrigação... Agora, qual é a forma que a gente vai fazer para fazer uma fiscalização, para ter uma transparência? Hoje a gente não tem como controlar isso na escola. E qual seria o meio necessário para que a gente chegasse a isso? Construir isso por meio da legislação, poder legislativo, né? Quando a gente tem a necessidade de atendimento, né, ou intervenção precoce, diagnóstico precoce, intervenção precoce e diagnóstico breve, assim, a gente encontra muita dificuldade em tratar desses dois assuntos, por exemplo, com um plano de saúde. Por quê? Tu tem que fazer intervenção precoce quando? Quando tu tem uma suspeita que a criança tem autismo. E nem sempre quando tu tem a suspeita do autismo, tu tem de pronto diagnóstico. Se tu for solicitar para o plano de saúde que ele faça o custeio dessas terapias, enfim, durante esse período, tu vai ter uma negativa. Por quê? Tu não tem o diagnóstico de autismo. Então, tem muita brecha na legislação que a gente precisa construir e a gente precisa costurar. Se a gente for ler o Estatuto da Criança, da Pessoa com Deficiência, lá a gente vai verificar que a gente tem várias obrigações em relação à educação, e não é só para o setor público, é para o setor privado também. Agora, ninguém vai formalizar uma negativa por escrito. Ninguém vai dizer, olha, não tenho vaga, entendeu? E porque isso traz uma punição. Punição, inclusive, punida com reclusão, pena de multa, tem previsão de pena em salários mínimos para o gestor que eventualmente se negar essa matrícula. Então, assim, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que construir meios, né, e esses meios são por meio da legislação, enfim, para que a gente consiga ter uma transparência para saber, olha, nessa escola tem X alunos matriculados, a capacidade é Y, tem tantas crianças que têm necessidade de um apoio, de um professor auxiliar, enfim, porque se nós não tivermos essas ferramentas, a gente não tem como fazer uma fiscalização eficiente. Então, a gente precisa de dados, é isso? A gente precisa tentar arrecadar dados de número de matrículas, quantos PCDs, quantos monitores, para a gente conseguir cobrar. Qual é a diferença por exemplo, tu sabe que numa escola X tem tantos matriculados, tem vaga e tem X pessoas com deficiência. Qual é o critério que vai ser, meu filho cabe ou não nessa escola? Porque, teoricamente, não tem limite de PCDs. Não tem limites. A questão é toda a seguinte, a escola pode dizer o seguinte, fala, não vou aceitar o teu filho porque nós não temos mais vagas, digamos. E se não tem mais vaga, ela não tem como aceitar um aluno naquela escola eventualmente o pai pode fazer o quê? Vou judicializar, quero saber se de fato tem, enfim. Mas o processo vai demorar um tempo que a criança autista não pode esperar. Eu acho que a legislação pode, de certa forma, trazer uma transparência para isso. Agora,
como se vai se construir isso? Eu acho que é por meio, né, da união, aquela velha máxima. A união faz a força, né? Hoje em dia a gente tem várias associações, vários institutos, enfim, que podem se reunir, unir forças, forçar para que a gente faça revisões na legislação e Sim. construa a Se a partir do gente que a gente já... começar a ver que a cada X alunos tem 2 por sala, a gente já sabe que não estão cumprindo a lei. A gente consegue ter uma máxima, uma média pela matrícula, né? Sim, Evandro, que é uma dúvida que sempre me passa, tá? A gente acaba, a lei do PCD existe, eu acho ela bem completa, acho que ela abrange tudo que uma pessoa com deficiência precisa, né? E se realmente a gente seguisse a lei à risca, estava tudo lindo. Infelizmente, a gente sabe que quase tudo é via judicial, né? Até a lei mais óbvia é via judicial hoje em dia. E a gente sabe que a grande maioria não tem acesso, né? Porque mesmo que procure, né, pela questão ali, um advogado mais barato ou uma ajuda que seja, é difícil, né? Tudo tem fila, né, para PCD. E aí, quando a gente consegue judicializar, que é o que eu vejo no grupo, né, todos os dias, sempre vai da cabeça do juiz a sentença que vai rolar. Seja na questão do plano, seja na questão da vaga, seja na questão da medicação, né, Marta? Tudo tu fica assim, depende de sorte, depende de sorte. E aí, o que eu me pergunto eu assisti a audiência pública da ANS, que teve há uns meses atrás, que para mim, ao meu ver, foi uma vergonha aquilo, porque só vi plano de saúde. sim. Eu não vi associações, eu não vi pais, eu não vi os advogados das famílias lá defendendo. Então, os planos se prepararam, foram na ANS e apresentaram tudo que eles queriam. E claro que deve existir fraude, tem clínica que não existe, mas é a minoria, né? A gente sabe que isso é uma minoria. Então, como é que funciona hoje para vocês, juízes? Como é que chega em vocês a informação do autismo, no caso geral? Porque o autismo, eu vejo a grande dificuldade do TEA sobre uma outra síndrome ou sobre uma... Porque não é visível, né? Então sempre tem aquela coisa, será que é autista mesmo? Será que precisa desse suporte todo? Ah, mas tem médico pedindo sempre a mesma coisa. Sim, porque tem, né? Parece que, né, Marta? Às vezes parece preguiça do médico, mas é que aquele tratamento é o tratamento. Claro que muda de um para outro, daqui para lá. E aí eles discutem que a aba é só na clínica, né? E a gente sabe que a ciência aba, ela tem que generalizar para todos os ambientes da criança, então não adianta eu ter um AT só na clínica, porque vai chegar um momento que essa pessoa tem que ir para casa, ela tem que ir para a escola, todos os ambientes, senão essa pessoa só vai funcionar dentro da clínica, né? Se eu botar meu filho 24 horas dentro da clínica, ele não funciona em casa, ele não funciona na escola, ele não funciona no shopping, nem no mercado. E aí, como é que chega a informação nos juízes? Porque se depende da cabeça do juiz, eu tenho a impressão de que o juiz não está atualizado. A gente aqui em Porto Alegre eu tenho exemplos claros dos meus pacientes que o juiz X é o que sempre nega tudo. Sei o nome dele, inclusive, eu não conheço ele, mas eu sei o nome do Da fulano, vara que é tal, o né? da vara tal, que o cara nunca não passa nada por ele. E tem umas outras que sim. E essas outras, por exemplo, tem duas juízas que são juízas muito pró-autismo, que uma delas é mãe atípica. Então, assim, quais são os critérios para o juiz negar ou aceitar um pedido de vaga ou um pedido de aba? Onde é que entra isso aí? É isso que é a Essa é a minha pergunta da Beta, dúvida. né? Então, eu quero começar pela modificação do rol da ANS, né? Dele deixar de ser taxativo e passar a ser exemplificativo. Né? E me chama muita atenção que, na verdade, a gente é signatário de convenções internacionais e elas têm status de lei, de norma constitucional, enfim, e lá nas resoluções da ONU e tal, consta lá a máxima que é nada sobre nós, né, sem Sem nós. nós. E é o seguinte, qual foi a participação
né, de associações, enfim, Nada. de pessoas com deficiência Nem médicos, né? Nem nesse, médicos. nesse debate, assim. E nem estou falando da questão do julgamento do STJ, eu estou falando da questão da própria construção da resolução da ANS. Lá na ANS, naqueles conselhos, né, tem assento para alguma associação ou não, ou para algum portador de deficiência para debater, para ajudar a construir as normativas que vão atingi-los? Ora, se não tem, é porque não estão cumprindo as diretrizes que baseiam toda a legislação nacional. Estão descumprindo a legislação. Então, assim, ainda que seja não como membro, digamos, efetivo da ANS, mas em toda deliberação deveria ter assento. Mas como é que se constrói esse assento para a gente participar do debate? Porque é muito fácil eu estar lá na ANS e ouvir, digamos, a parte parcial ali, que são os planos de saúde, seguros de saúde, enfim, e não ouvir quem é interessado para saber o seguinte: olha, essa terapia, ela ajuda nesse sentido, a intervenção precoce, ela necessita, ainda que eu não tenha um diagnóstico fechado, mas eu preciso fazer a intervenção para não perder aquela janela de oportunidade, porque é muito cômodo para o plano de saúde, se tu lê hoje ou pesquisar no Google e tal, eles tiveram um faturamento bilionário no país. Agora, a contraprestação, quando ela é necessária, é muito fácil negar. Então, por exemplo, se eu sou, né, contratei um plano de saúde, a partir do momento que o meu filho nasce, o meu filho já é segurado. Aí eu pago lá até os 15 meses o plano de saúde para o meu filho, até ali não usei, e simplesmente de um momento para o outro eu preciso de uma terapia, eu apresento o pedido e eu tenho a negativa, a partir desse momento que começa o ônus do plano, né, o plano começa as negativas. Né? E não importa a mudança do rol. Por quê? Mudou o rol, o plano começa a estabelecer novos requisitos, ou pressupostos, para que a pessoa peça o ressarcimento. Então, dessa forma, na verdade, eu estou criando obstáculos que não estão previstos em lei. Por isso que a gente precisa construir leis, né? E inclusive as agências reguladoras, né? E a ANS se inclui nessa, e principalmente a ANS, a gente precisa construir algo que, quando o debate é acerca de direitos de pessoas com deficiência, que tenha participação, ainda que seja como convidado, enfim, que tenha de associações, enfim, ou de alguém com representação nacional, para que faça parte do debate, para que a gente construa algo que, de fato, respeite todas as normativas. Eu não estou querendo criar algo. Se tudo que for relacionado ao debate ou à construção de políticas, sejam elas públicas ou privadas, tem que ter a participação da pessoa com deficiência. Como é que eu faço uma alteração de um rol, né? Ou construo um rol e não estabeleço se ele é restritivo ou não, se ele é exemplificativo ou não, e não tem a participação de quem é diretamente interessado? Sim. Então, eu acho que é esse debate que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um grande apanhado da legislação, estudar a legislação, né, e verificar quais pontos, a partir da expertise que a gente foi criando ao longo dos tempos, né, amadurecendo as questões em relação à intervenção necessária, à terapia adequada, qual é a intervenção lá na escola que necessita. E em relação aos juízes, na verdade, eu não vou sair muito fora do que eu estou falando até agora. Por que a gente tem tanta dificuldade, ou por que a jurisprudência é oscilante? Porque a gente não tem segurança normativa. Então, eu não tendo uma legislação que estabeleça ou que seja segura no sentido do que eu vou deferir ou não, cada um vai ter uma interpretação. E aí a questão do autismo, de fato, ela é um pouco sui generis, porque quando eu falo que eu tenho que ter uma intervenção precoce e o diagnóstico ele demora mais tempo, se o advogado, enfim, o procurador, a defensoria pública, ajuizar um pedido de terapias
sem o diagnóstico de autismo, o juiz que não tem o conhecimento prático né, da matéria, enfim, ele vai ter uma dificuldade de entender. Ora, não tem diagnóstico, está querendo fazer uma terapia? Para quem vive o dia a dia, para quem conhece e sabe que é necessário, que não se pode perder a oportunidade, é mais tranquilo. Agora, para quem nunca teve uma situação ou não se deparou na vivência prática com isso, fica muito mais difícil de entender. Ó, não tem um diagnóstico, mas eu estou pedindo uma terapia, né? É muito mais difícil. Às vezes também, o que acontece? Às vezes com medicação. Já aconteceu, por exemplo, comigo. Uma medicação até comum, mas não para os casos de autismo, que era uma medicação controlada, enfim, que solicitaram, no caso. Só que ela não é regulamentada para aquele caso de autismo. Mas o médico laudou porque que era necessário naquele caso, enfim, porque que era recomendável, e eu acabei deferindo. Talvez fosse um outro colega, no caso, não teria sensibilidade para deferir, mas ele não estaria errado também, porque a medicação não é regulamentada para aquele caso específico. Então, nesse caso, desculpa te interromper, mas só para a gente não perder o link assim. Nesse caso, eu até compreendo. Não existe indicação científica formal de tal medicação para tal condição. Agora, por exemplo, uma intervenção precoce numa criança com uma suspeita de... Isso na lei está previsto como indicação de intervenção precoce. Então, tá intervenção diagnóstico e intervenção precoce, né? Sim, mas mesmo na lei Berenice Piana, se tu suspeita de e tu já tem indicação de começar a tratar como, tá? Então, assim, se o juiz está julgando esse tipo de situação, ele tem que saber essa lei. Sim. E ele tem que se basear nessa lei. Então, ele não pode dizer não. O sentimento que eu tenho em relação a vários aspectos é que nós temos uma legislação que ainda tem muitas lacunas em relação a essa questão, e aí, tendo muitas lacunas, a jurisprudência é oscilante, né? Tanto que tem alguns que deferem, tem outros que indeferem. Quem tem conhecimento de causa, né, ou que tem a vivência prática, acaba tendo um olhar diferenciado para as questões e acaba deferindo, e outros acabam não deferindo. Mas de tudo isso que a gente vai falando, o que a gente percebe? A gente precisa, porque o compromisso não é só da família em relação à questão do autista. Não é o autista que tem que se adaptar à sociedade, é a sociedade que tem que se adaptar ao autista. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só da família, a gente está falando da família, do Estado, da sociedade, da iniciativa privada. Ninguém está aberto, né, fora dos interessados a debater o assunto. O plano de saúde te escuta quando tu encaminha o pedido de forma diferente? Não te escuta, né? O que acaba tendo que fazer é judicializar. E para judicializar, sempre tem o que normalmente a gente diz, tem que estar bem documentado. O melhor direito é o direito provado, né? Tu tem que ter um laudo o médico tem que fazer um laudo bem fundamentado. Às vezes a gente tem que insistir com o médico, olha, doutor, eu preciso que o senhor faça o detalhamento a respeito disso, porque sem a documentação é mais difícil. Mas a gente precisa evoluir em relação à legislação. A gente precisa ter uma legislação mais clara em determinados aspectos, né, e que seja mais difícil de a gente contornar. Porque os planos de saúde, o que eles fazem? Eles contornam, né? A obrigação seria do plano de saúde, né, e deveria ter uma inversão. Olha, então o plano de saúde faz o custeio, depois não sendo confirmado que essa pessoa tem a obrigação de fazer o ressarcimento. Não ao inverso. Eles transferem o ônus do contrato, né, para quem deveria ser o beneficiário, enfim. Mas o que eu percebo é isso. A gente precisa... Em relação às escolas, o que a gente pode exigir
em relação a essa questão da escola, porque nesse momento, assim, a gente está falando em janeiro, em Brasil, que as pessoas ainda estão nessa correria atrás de qual é a escola que eu vou colocar, qual é a escola que vai aceitar meu filho, qual é a escola que vai incluir, qual é a escola que vai aceitar o acompanhante terapêutico. O que que tu nos indica, nos sugere nessa busca de escola? A questão é, o melhor direito é o direito que é a melhor prova, o melhor documento. Então, assim, às vezes, eu vi vocês debatendo na semana passada, a gente escolhe a escola pela questão da proximidade, que tu tem uma proximidade com a casa, ou com o teu local de trabalho, ou porque aquela escola às vezes tem uma indicação de que ela é inclusiva, que, né, presta uma educação melhor, enfim. Quando a gente busca a matrícula, né, normalmente vai lá para preencher um formulário, né? O que eu acho que seria prudente, sabendo que talvez tivesse vaga, que aquela escola faça um requerimento. Olha, venho por meio dessa requerer a vaga para o meu filho, né, fulano de tal, papapá, se tem diagnóstico, se não tem, se tem suspeita, não tem, enfim, e protocolo naquele local. Ó, quero entregar aqui, eu vim entregar, eu quero matrícula para o meu filho. Se eles te Tem uma negarem, prova. ou a questão do e-mail, se eles vão responder ou não vão responder o e-mail. Mas, enquanto a gente não tiver transparência no processo, a situação, nem todas as escolas vão responder o teu e-mail, nem todas as escolas vão te responder o protocolo que tu vai fazer naquela escola. O que vai restar para quem tiver ficar no vácuo? É judicializar. E judicializar nem sempre vai ser na mesma resposta, né, ou no tempo hábil que essa família espera para que a criança, né, tenha a matrícula deferida e comece o ano de forma regular. Então, o que eu vejo muito? A gente fica de mãos amarradas porque a gente tem muitas lacunas na legislação. O que a gente precisa? Precisa melhorar a legislação em relação ao nosso acesso à educação, aos protocolos, à transparência das instituições privadas. Eles prestam educação, né? É um direito fundamental, né? E sendo um direito fundamental, se eu estou prestando, seja ela mesmo que seja na iniciativa privada, eu tenho uma responsabilidade social nisso. Tanto que muitas escolas elas se enquadram e recebem benefícios do governo por prestar, né, ou se enquadrar ali como uma instituição social, distribuir bolsas, enfim. Eu acho que a gente pode muito bem pensar em construir alguma coisa que tenha implicação nisso, porque quando eles vão mudar o perfil? Quando eles sentirem que talvez eles vão perder algum benefício. Se não tiver esse tipo de situação, o que normalmente o pessoal da iniciativa privada trabalha? Trabalha com a ideia de lucro, né? Então, se algo puder afetar essa situação, talvez eles repensem, talvez não. Mas a gente precisa evoluir e qualificar nossa legislação e exigir que tenha uma transparência dessas escolas, ainda que sejam da iniciativa privada. Evandro, eu não cheguei a falar com a Marta, contigo eu já falei. A gente abriu agora, Marta, o Instituto do Colo, tá? Que é um instituto que vai poder mexer em tudo esse monte de coisa que a gente necessita. A gente fez ele bem completão, assim, para que possa ter assistencialismo e tudo mais, e que a gente consiga trabalhar tanto na rede privada quanto com a rede pública. Teria como a gente fazer uma audiência pública que a gente juntasse as escolas, as famílias, as organizações e todos debatêssemos juntos? Ok, temos esse problema e como que a gente resolve? Porque ao menos a gente apresenta a nossa problemática e eles a deles, e a gente tenta, e aí traz o judiciário junto. Como que a gente chega a essa conclusão? Acha que resolve ou não? Então, o que eu acho que é o ponto de partida, eu estava até olhando aqui uma anotação que eu tinha feito, tem o artigo 7º da Lei 12.764, que diz: o gestor escolar, a autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Agora, como é que eu vou demonstrar que o gestor de escola negou a matrícula?
né? Se eu não tenho transparência no processo de quantas vagas aquela escola disponibiliza, quantas crianças estão matriculadas, qual é a ordem de inscrição para matrícula. Então, é por isso que eu digo, assim, a gente precisa melhorar. Em relação à audiência pública, particularmente, eu penso que o melhor caminho é verificar quais são os pontos que são necessários qualificar e melhorar na legislação. Por exemplo, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Será que ali a gente não precisa melhorar ou qualificar a legislação? A gente precisa fazer um estudo da legislação, né, apresentar eventualmente ou ter ideias de modificação da legislação e apresentar ela, por exemplo, se for a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apresentar essa proposta de alteração e modificação no Congresso Nacional. Lá, provavelmente, numa das comissões, enfim, eles marcam, né, uma audiência pública. E aí os institutos, as associações, os pais, as pessoas interessadas em que esse assunto melhore e avance, podem participar da audiência pública como debatedores, prestando sugestões. Outra situação que me ocorreu agora, que eu tinha até feito uma anotação para comentar, que é necessária a modificação da legislação, por exemplo, até hoje tem muitos pais que pedem o ressarcimento de planos de saúde, que o plano exige mensalmente que leve um atestado médico atualizado, dizendo, olha, essa criança, essa pessoa está dentro do espectro autista. Ora, se o autismo é uma condição, a pessoa vai sair do espectro? Não vai sair do espectro. Tem vários estados, na verdade, que já tem legislação normativa própria que diz, olha, independe de renovação, laudo médico, que atestado único. Nós temos, na verdade, uma legislação que agora está em tramitação, eu posso estar enganado, ou já passou por uma das casas, está na outra, ou está na Câmara dos Deputados, ou está no Senado Federal, para normatizar isso no âmbito federal, para valer para todo mundo. Só, nós estamos em 2024, né? A gente está em 2024 lutando para que o atestado, né, o laudo, enfim, que tenha validade de forma permanente. Então, assim, eu acho que a gente tem necessidade, nem é a gente precisa, a gente tem necessidade de começar a construir e reunir pessoas para que a gente tenha a força, porque é isso que a gente precisa, né? Para ter força para fazer modificações, ainda que elas sejam pontuais, na legislação, para que a gente possa avançar em vários aspectos, né? Não só nessa questão da matrícula, que a gente tenha transparência, que a gente saiba quantas crianças estão matriculadas, a ordem de pedido de matrícula naquela sala ou naquela turma, né? Quantas crianças estão na condição, né, de atípicos, ou enfim, né? Essa questão do laudo, a gente precisa rever daqui a pouco para fazer adaptações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente precisa trabalhar e, na verdade, trabalhar no sentido de melhorar as condições que a gente já tem. Por quê? A gente evoluiu muito, né? Há tempos atrás, o portador de deficiência, a criança, ou enfim, a pessoa com deficiência, ela era excluída. Era excluída no âmbito familiar, escola, né? Era excluída no âmbito social, enfim, a gente evoluiu. Agora, para dizer que a gente está com inclusão de fato, inclusão material, a gente ainda tem um caminho para percorrer. E a gente passa necessariamente, né, para ter mais segurança jurídica, para a gente ter mais segurança quando vai pleitear alguma coisa em juízo, enfim, a gente precisa melhorar, qualificar ainda mais a nossa legislação. A gente tem os direitos previstos? Temos. Agora, para eles serem mais efetivos, nós precisamos né, qualificar ou melhorar a legislação. Porque daí eu diminuo a margem, né? A margem de digamos assim, de discussão. Né? Se eu tenho ali, olha... A gente precisa se organizar, então, né? Porque eu sempre falo para as famílias, não adianta tu ir no grupo da família, no grupo das amigas e reclamar.
Não adianta tu fazer um post no Instagram e reclamar. Tu precisa procurar os meios legais para conseguir que isso, né? Que nem a gente fez ali, a gente juntou todas as famílias, todas as negativas e apresentamos no Ministério Público. Ó, temos todas essas negativas, todas essas pessoas comprovaram que visitaram a escola, outras pessoas típicas foram depois e conseguiram a vaga, né? Então configurou como vaga negada para PCD e apresentamos. E aí no montante, né, de várias famílias, o Ministério Público não pôde não nos olhar, né? Sim. Foi a gente levou. O que eu quero complementar nisso quando a família às vezes precisa, ela pode socorrer da Defensoria Pública para pleitear os direitos em juízo, às vezes pela questão da condição econômica e social vai ser atendido ali. E quando tiver alguma negativa, por exemplo, essa que a Beta comentou, ela me parece que restou comprovada. Eu fui pedir a vaga, depois matricularam alguém, então, se a pessoa estiver disposta a esclarecer, olha, eu fui depois e meu filho se matriculou, tem prova. Então, procura o Ministério Público, né, para fins de fazer esse registro. Porque se nós, né, que temos o interesse, não buscarmos os direitos, né, dos nossos filhos ou daqueles que estão próximos, os outros não vão olhar, os outros não vão buscar. Então reclamar não surge efeito. Eu preciso apresentar para o Ministério Público quais são as escolas que estão negando, né? E quais são os argumentos. Porque senão, o que o Ministério faz? Nada, ele não tem como adivinhar o que está rolando. E assim, eu acho que um caminho muito bom é essa ideia de ter associações, de ter institutos, né, prestar assistência, ajudar e construir elementos para fazer revisões que são pontuais e às vezes são necessárias em relação à legislação. Porque a gente vai continuar reclamando de juiz, mesmo que dos juízes ou de alguns juízes, enfim, ou, né, eu faço aqui às vezes, porque a legislação cabe interpretação, né? E às vezes as pessoas vão em juízo e eu indefiro coisas, e julgo improcedente e demandas, enfim, porque às vezes as pessoas olham para a situação e imaginam uma situação e depois, de forma judicial, é outra. Né? Às vezes tem que nomear um perito para fazer uma avaliação, enfim. Agora, se eu tiver uma legislação melhor, eu diminuo a margem de interpretação, eu tenho mais segurança jurídica para decidir. Então, a gente precisa construir elementos para que a gente consiga, né, cercar determinadas situações, a questão escolar, né, a questão da saúde. Então, enfim. assim, de uma forma prática, né, eu gosto sempre de, quando a gente está chegando no fim, da gente fazer a revisão do assunto. Professora. Da teacher. De uma forma prática, o ideal é que cada família consiga uma prova de negativa no quesito inclusão escolar ou vaga, né? E uma prova de que existe vaga naquela escola, mas que sim foi negado para o meu filho, e que essa família procure o Ministério Público se assim tiver provas suficientes. Até a delegacia de polícia, fazer o registro, porque inclusive é crime. Ótimo. Né? Inclusive é crime. Então, essa a gente não sabia. Então, a delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Faz um boletim de ocorrência, leva os elementos ou a pessoa que eventualmente... Ou o documento, enfim, porque a situação prática que a Beta relatou é de uma pessoa que foi pedir uma matrícula para um filho autista e depois foi alguém com um filho atípico e que conseguiu a matrícula. Se essa pessoa que conseguiu matricular o filho típico estiver disposta a prestar o depoimento, leva o nome da pessoa para que o delegado faça a instauração, ouça a pessoa e, se for o caso, aí faça o encaminhamento para o Ministério Público. Evandro, estão perguntando aqui se é legal gravar. Pode gravar essa visita à escola? Olha só, desde que o outro interlocutor, né, esteja sabendo, olha, eu vou gravar, eu tô gravando, enfim, né, eu acho que até e eu acho que eticamente também, né, não seria... Uma coisa que muitas famílias me relatam é que funcionou assim para elas, tá?
Isso até esse ano várias, assim. Aí eu liguei para a escola X e perguntei se tinha vaga para o 6º ano do ensino fundamental. E me falaram que tinha, que era só entrar no site e fazer a solicitação de vaga. Daí, eu liguei depois para a mesma escola, no mesmo dia, e perguntei se tinha vaga para uma criança típica para o 6º ano do fundamental, e me falaram que não tinha vaga. Então, obviamente que se for assim, a gente não tem como provar. Mas se for por escrito ou se for por e-mail, tu mesmo pode perguntar, tem vaga? Não diz que é atípico. Tem, Sim, depois tu diz que é atípico. Então, tu sim. nem precisa de uma outra pessoa ali dizendo, eu Porque fiz depois. eu não posso fazer diferença, eu não posso discriminar. Se eu não posso cobrar mais, eu vou encaminhar o pedido de matrícula do meu filho. E aí depois chega lá que é atípico, se não vai cobrar mais e tal, e não pode limitar o número de vagas Isso. em relação à matrícula. Se tem vaga, tem que receber o aluno. E me parece que é o seguinte, a recomendação pela legislação, eu estou falando sem ter acesso à recomendação. Não sei quais foram os fundamentos, se teve fundamentos que levaram à elaboração dessa recomendação. Eu me parece que ela não tem validade nenhuma. Inclusive, poderia muito bem, daqui a pouco, por alguém, por algum órgão competente, ter uma recomendação para que ela fosse reavaliada. Né? O nosso pedido no Ministério Público foi exatamente esse, de que essa recomendação seja revista. Que é o que Porque tu pode. a Então, porque a porque. negativa é essa, né? Só pode ter 2 ou 3 por turma. Sim, A negativa é sempre essa a sim. resposta. Então, porque nós temos uma hierarquia, e foi mais ou menos isso que vocês falaram, né, com o bom senso que vocês têm, vocês falaram na live passada. Eu não posso ter uma recomendação se sobrepondo à legislação e à própria Constituição e, né, convenções internacionais. Então, Não tem peso, né? Não tem peso. eu não conheço o conteúdo, não li a resolução, não sei se teve algum embasamento, mas ouvindo vocês a semana passada, eu cheguei à conclusão que ela não tem validade para fins de não aceitar uma matrícula. Né? Agora, E a lei do monitor? A lei do monitor é um monitor para cada PCD, ou é conforme pedido médico, ou ele é um por sala? Porque isso tem muita confusão. E aí eles pedem para entrar na justiça para conseguir o monitor. É sempre essa desculpa. na nossa experiência prática, o que aconteceu? Né? Primeiro, a gente teve que construir com a escola a disponibilidade de um professor auxiliar, porque era necessário. Né? Num segundo momento, o que a gente está discutindo? Quantas crianças podem estar naquela sala, né, para atender? Se eu tiver a recomendação dos profissionais, né, que o meu filho precisa de um acompanhamento exclusivo, eu acho que como é que a escola se nega a esse atendimento exclusivo? Agora, a escola também vai poder fazer a sua avaliação em relação a essa exclusividade ou não, acerca dessa necessidade ou não. Por isso que a própria legislação estabelece algumas situações tem que ser feito por meio de uma equipe multidisciplinar de avaliação, enfim, para fazer essa situação. Nem todas as escolas também estão preparadas. Né? Tem muitos pais que vão atrás, olha, tem que fazer a avaliação YXZ para ver qual que é a necessidade agora que eu preciso, o que eu preciso verificar mais ou investir mais no meu filho, qual que é a habilidade que eu preciso desenvolver. Eu vou atrás, faço uma avaliação aqui, tu faz uma avaliação lá e tal, e tu acaba reunindo essa documentação e apresentando para a escola. E agora, nem todo mundo tem essa, digamos assim, essa disponibilidade para apresentar, né? Então, e psicodiagnósticos a gente sabe que são caros também, né? Então, para provar, né, Marta, não fica só no... Porque tudo que a gente precisa de um novo diagnóstico, de uma coisa, requer, né, mais uma consulta médica, mais um acompanhamento. Eu vejo, por exemplo, no nosso caso, o Rafael, um divisor de águas para ele foi a terapia aquática. Né? A terapia aquática não está no rol da ANS.
né? A gente experimenta muitas coisas em relação ao Rafael, para que ele possa, para a gente encontrar algumas janelas que são importantes para ele. Agora, nem todo mundo tem isso. Às vezes na escola também, se tu tem professores ou tu tem orientadores ali que estão atentos digamos assim, aquela criança e as demonstrações que elas dão para que tu possa atacar ou desenvolver aquele potencial, mas nem todo mundo está preparado para isso. Tanto que, assim, eu estou numa região, numa comarca que é de 250 mil habitantes e tem deficiência de TOs para trabalhar com as crianças que estão dentro do espectro. Então, assim, a gente também tem carência de profissionais. Não só, né, a gente precisa qualificar determinadas situações, mas a gente precisa estar preparado. Por quê? As pesquisas mais recentes, né, e vocês devem estar mais a par do que eu, indicam que 1 a cada 44 nascimentos é de criança autista, né? Não, 1 a cada Um a cada já vai 36. 1 a cada 36, mas vai já diminuir esse número. Sim. Mas Então, essa deficiência de profissionais de todas as áreas está grande em todas as regiões. Porque o número de diagnósticos é muito maior do que o número de pessoas formando e dando conta. Então, isso é um problema que a gente realmente tem e também tem que se pensar nisso a longo prazo, né? Como é que supre, Olha né, só, pessoal, eu sou chata, mas são 9-2. Vai cair. Cair. Não, o que eu acho assim, então? Tentar provar uma negativa, de alguma forma, uma estratégia, e daí fazer um boletim de ocorrência ou fazer uma queixa no Ministério Público. Esse é o primeiro passo em relação ao matrícula. Pedir um laudo médico detalhado, né, tanto para plano de saúde quanto para a escola. Se o monitor tem que ser individual, tentar. E isso, eu sou médica, eu sei, assim, extremamente trabalhoso para nós. Tem pacientes que reclamam, como está demorando, é extremamente trabalhoso fazer um laudo. Porque o laudo é individual, a gente tem que pensar que é um troço assim, olha quem apareceu. Ai, querido. Que amor. Então, assim, tentar pedir um laudo bem detalhado, para que esse laudo possa ser usado em todos os âmbitos. Daí, se a gente faz um laudo bem feito, a gente pode usar para pleitear plano de saúde, para pleitear vaga na escola, o que quer que seja. E, com esse documento na mão, tentar uma vaga, se tiver negativa, fazer uma ocorrência ou fazer uma queixa no Ministério Público. Isso é o nosso resumo prático. O nosso resumo, que é nosso tema de casa, é: temos que ajudar a legislação a ficar mais clara, certo? Sim. Temos que tentar mudar a legislação. Daí eu já não sei nem por onde começar. E aí, para isso tem um instituto agora, Marta. Eu já vou te sequestrar. O Evandro já foi sequestrado. Nós vamos ter que sentar e pensar, todo mundo pensar juntos. É esse o trabalho, né? É só. Como é que a Berenice Piana conseguiu a lei? Porque ela foi teimosa. E agora compete a nós ajudar a qualificar a legislação em alguns aspectos. Acho que a gente pode contribuir nesse sentido. Sim. Vamos nos unir, vamos pensar. A gente tem, graças a Deus, a gente está com muita gente boa na nossa volta, com muita intenção boa, inteligente, né? Que não fica puxando só para um lado ou só para outro, porque só brigar também não é o caminho, né? Por isso que a gente gosta de fazer a live, né, Marta? Porque não adianta a gente só vir aqui botar a boca, reclamar, e era isso, né? A gente tem que ouvir o outro lado, o lado do juízo, né? Ouvir o lado de todo mundo. Vamos tentar chegar num denominador comum, né? Com o objetivo de apressar todas essas decisões, daí da forma mais sensata possível. Essa que é a nosso movimento, né? Aí o Instituto agora ele está saindo do papel já, tá tudo. A gente já entrou com ele essa semana. E assim que tiver tudo bem, a gente já se organiza, monta as diretorias, quem faz o quê, monta a equipe para começar a trabalhar, tá? Então tá, gente. Muito obrigada, Beta querida. Muito obrigada, gente. Ficam de novo assim a abertura para todos nós, assim, para quem tiver dúvidas, vão mandando perguntas e a gente vai respondendo. Mas eu acho que ficou bem elucidativo assim os próximos passos para quem estiver nessa luta, né? Eu fico à disposição de vocês. Obrigada. Fico à disposição de vocês, daqui a pouco, para uma próxima oportunidade, para
para debater outros assuntos. Vamos embora. Obrigada, Manda um beijo gente. pra Mel. Manda um beijo pra Mel, maravilhosa. Para vocês Beijo, também, obrigado. meninos, Marta. Beijão. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Marta, tu salva essa live. Salvando. Beijo. Tchau. Tchau.